Vamos para a nossa aula 8 do curso de Grails. E nesta aula, nós vamos tratar de constraints de classe de domínio, que são as restrições de classe de domínio. O que acontece é que quando você faz a implementação das classes, segundo o paradigma da orientação objeto, referentes a regras de negócio que você tem no seu negócio, que você está tentando solucionar com esse software que você está criando, acontece que algumas regras se referem aos dados que você tem. E essas regras, se referindo aos dados, podem conter restrições, como, por exemplo, o valor mínimo, como, por exemplo, não deixar que o campo fique em branco. E para que nós possamos utilizar os recursos do Grails para essas restrições, nós temos em cada classe de domínio as constraints. Muito bem. Para o uso de constraints, nós podemos criar aí para cada atributo quais restrições nós queremos. Existem restrições pré-definidas no Grails, porém, o Grails também permite que nós façamos um validador. E com esse validador, nós podemos fazer qualquer restrição. Nós podemos colocar, por exemplo, a validação do CPF. Nós podemos colocar a validação de e-mail, que já existe no Grails, e assim, sucessivamente, podemos colocar outras. Ok? Vamos ver aqui, vamos classe por classe no nosso projeto, o que pode ter uma constraint aqui. Nós não temos um cliente, esse projeto é um projeto para nossa aprendizagem aí da tecnologia, então nós não temos um cliente, o cliente sou eu. Então, eu defino o que terá no projeto, eu que sei, beleza? Essa não é a melhor forma de desenvolver software não, sabe? Você tem que perguntar para o cliente, cara. Mas tudo bem, eu sou o cliente, eu sou o desenvolvedor, eu sou o testador, afinal, eu que estou gravando essas aulas aqui. Então, bora lá. Vamos supor que eu não queira deixar que o nome fique em branco. Por padrão, os atributos eles são obrigatórios, ok? Mas se você falar assim, e se eu quiser deixar o estoque do produto em branco? Inicialmente, eu não quero ter estoque no produto. Você pode fazer isso aqui, ó. Estoque nullable true. Olha que sensacional. Mas eu quero ter estoque sim, ok? Por exemplo, o nome. O nome eu não quero que ele seja null, então eu vou falar que ele é nullable false. Mas null significa que eu vou passar um valor null para ele. E se o cara preencher aspas, aspas? Se o cara não preencher nada, deixar o texto em branco e eu tentar salvar, vai conseguir? Desse jeito aqui vai. Então, nós temos uma outra constraint, que é a constraint blank. Se eu falar blank false, então significa que ele não vai conseguir salvar valor em branco nesse atributo que é do tipo texto. Ok? São duas constraints que nós temos que podem ser usadas com dados do tipo texto. Tranquilo? Beleza, vou aqui no preço. No preço, eu vou falar que o preço é no mínimo 0. Nesse sentido, eu estou dizendo que o valor mínimo que será aceito no atributo preço é 0. Se o cara quiser vender produto de graça, né? Na verdade, é doar produto também, ele coloca preço 0, sei lá. Beleza? O estoque eu não vou ter nenhuma restrição para ele. Então, tranquilo, na classe produto eu vou fazer isso. Se você quiser colocar o máximo também, você pode colocar um max e colocar um valor. Tudo bem? Beleza, então aqui nós temos constraints de classe de domínio. Sucesso. Vou para uma outra classe aqui. Vou pegar a classe sobremesa. Sobremesa. Na sobremesa, eu tenho aí calorias. Calorias também, para mim, vai ter mínimo 0. Então, nesse caso, uma constante que a gente já conhece. Sucesso. Vou para outra classe. Prato. Quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas tem que ser no mínimo 1. Faz sentido? Não serve ninguém. Beleza, eu fiz um prato que não serve ninguém. Aqueles pratos cheios de folha. Aquilo lá não mata a fome de ninguém, né, cara? Aquilo lá custa caro e não mata a fome de ninguém, né? Beleza. Então, vamos partir aqui agora para a bebida. Na bebida. Na bebida, nós temos aqui o líquido. Líquido. Mínimo 0,0. 0. Beleza? Só que a unidade é, por exemplo, litro, mililitro. Deixa eu ver o que mais. Só, né? Acho que só. Então, como eu tenho um litro e mililitro, eu tenho uma restrição de valores, né? Eu não posso simplesmente falar assim, eu não quero que fique em branco, eu não quero que seja null, eu quero nullable false, eu quero blank false também.
Só que eu tenho uma restrição além disso. Qual a restrição? A restrição é litro e mililitro. Então, nós temos uma constraint chamada inList. E nós podemos colocar uma lista de valores aceitáveis, como, por exemplo, litro e mililitro. Sacou? Dessa forma, somente esses valores vão ser aceitos. Então, nós vamos aprender na próxima aula como é que nós fazemos a validação dessas classes de domínio com as constraints. Então, nós estamos vendo aqui as constraints possíveis do Grails. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, ó, classe cliente. Na classe cliente, nós temos aí, por exemplo, o nome. Eu quero que o nome seja obrigatório, não vai ser nulo. Não vai ser em branco também, não vai ser aceitável isso. E só. Beleza. E eu tenho e-mail. E o e-mail ele tem uma constraint chamada e-mail. Então, quando eu falo isso, estou dizendo que o e-mail ele vai ter o formato de um e-mail. Isso já existe no Grails, a constraint e-mail. Só que, além disso, eu falo assim, o e-mail, os meus clientes não podem ter o mesmo e-mail. Então, nós temos uma constraint chamada unique. Significa que se eu tentar salvar no banco um cliente com o mesmo e-mail de outro, eu vou ferir a constraint unique e eu vou ser alertado quanto a isso. Ok? E a senha? Você fala assim, a senha eu quero que tenha no mínimo 6 caracteres, no máximo 10. Então, você pode fazer isso aqui, ó, size, 6.10. Então, dessa forma, nós temos uma constraint que define o tamanho, a quantidade de caracteres que esse atributo vai ter. Então, no nosso caso, vai ter de 6 a 10, ok? Porém, nós temos um probleminha aqui, né? Se eu tentar salvar uma senha dessa forma, eu até posso manter isso, mas se você falar assim, se eu criptografar a senha antes de armazená-la no objeto, isso aqui não vai dar certo, né, cara? Você tem que criptografar, nesse caso, depois de validar o objeto, ok? Senão, você vai ferir aí a sua constraint. Então, você verifica a constraint e depois faz a condição lá, roda o algoritmo para criptografar. Beleza. Então, eu tenho aqui em estoque, vou colocar em estoque, por exemplo, dentro de constraints, a quantidade vai ser no mínimo 0. A quantidade mínima vai ser no mínimo 0. E o produto, nullable false. Não pode ter produto, não posso ter um estoque sem produto. Item pedido. No item pedido, eu vou colocar a quantidade mínimo 0. O valor da venda também vai ser no mínimo 0, já que o produto, o preço dele pode ser 0. E a observação pode ser nullable true, né? Então, eu vou colocar nullable true. A observação pode ser nula, ok? E eu também vou colocar blank true. Se o cara passar um valor, se ele passar vazio, está valendo. Tranquilo? Beleza, vamos dentro de pedido. Dentro de pedido, nós temos a data-hora. Legal, data-hora. Você pode falar assim, por exemplo, ó, quero que a data-hora seja maior do que agora. No mínimo agora. Maior ou igual a agora. Beleza? Você pode fazer isso também. Nesse caso, eu não vou fazer isso porque eu vou implementar essa regra lá na hora que eu for fazer o meu pedido, ok? O valor total eu vou colocar no mínimo 0, já que os produtos podem ter valor 0. Tudo bem? E o cliente? O cliente ele vai ser nullable false, né? Tem como eu fazer um pedido sem cliente. Prato já foi, não já foi, produto já foi, sobremesa já foi, todo mundo já foi. Mas você fala assim, cara, mas só isso que tem de constraint? Não, você pode fazer uma coisa legal. Sabe o que você pode fazer de legal? Você pode fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Vamos supor que a gente tem o CPF. Vou colocar o CPF aqui só de brinks. CPF. E aí, você vai fazer uma constraint para o CPF. Você fala, pô, meu CPF tem uma complexidade na validação. Não é uma constraint tão simples assim. Null, branco. Não é isso. Então, a CPF tem uma constraint que precisa de um algoritmo para validar. Então, você pode criar o seu validador da seguinte forma. Validator e recebe o valor e o objeto que está sendo manipulado. O que você vai fazer com esse valor? Você vai fazer aqui o algoritmo. E o seu algoritmo ele tem que retornar um valor do tipo true ou false.
Então, você pode criar, por exemplo, uma classe que retorna um valor booleano e fazer aí, chamar essa classe que tem a validação do CPF e retornar true ou false aqui. Então, por exemplo, vamos supor que a validação do CPF fosse simplesmente ter 11 caracteres. 3, 6, 9, 11. Beleza. 11 caracteres. Então, você poderia fazer isso aqui assim, ó. Se o valor ponto length for igual, ou posso, em caso de string também, eu posso usar size, né? For igual a 11. Ótimo. Então, nesse caso, você tem uma condição que retorna true ou false, dependendo do valor que foi passado. Se retornar true, quer dizer que validou. Se não, quer dizer que não validou. Então, você consegue utilizar aqui essas chaves para colocar um algoritmo aqui que retorne true ou false, fazendo aí o seu validador. Sacou? Então, nós vamos utilizar agora, na próxima aula, na aula 9, as nossas constraints, também as nossas classes de domínio, para aprendermos a salvar, excluir, e salvar em cascata, e alterar. E nós precisamos aprender a fazer isso para conseguirmos manipular os nossos dados com o nosso software futuramente, ok? Até a próxima!